Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Aqui é o professor Thales, estamos na semana 3 do volume 5, iremos falar sobre compreensão e produção de textos, mais especificamente sobre tirinhas. Bom, gente, antes de a gente ir para a aula, não se esqueça de passar nas nossas redes, deixe aquela curtida para nós lá nas nossas postagens, tem muita coisa bacana saindo por lá. Aqui no YouTube também, gente, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele biscoitinho aí pra gente, como o professor Gabriel gosta de falar. E, gente, bora pra aula. Bom, galera, aqui na atividade 1, né, a gente tem uma imagem e pede que a partir dessa imagem, né, a gente explique, né, por que essa senhora democracia está inserida no grupo de risco da Covid-19 e o que significa ser desse grupo. Né? Então ali a gente tem uma tirinha que fala assim, ó, devemos proteger aquela senhora, ouvi dizer que ela também faz parte do grupo de risco. Né? E aí você tem a mãe puxando, né, a mãe que está usando a máscara errado, inclusive. Né? E ali, né, tem a senhorinha escrito democracia. Bom, grupo de risco, gente, seria o quê? O grupo demográfico de pessoas que pode ter saúde mais afetada pela Covid, que vão ser portadores de doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, asma, doença pulmonar, né, indivíduos fumantes, né, até pessoas de acima de 60 anos, gestantes, né, e crianças menores de 5 anos. Bom, porém, né, qual que é o problema que está sendo debatido ali? Não é isso, né, não é sobre essas pessoas. É que além desse problema da pandemia, é possível, a gente consegue notar, né, principalmente, por exemplo, em países como o Brasil, Estados Unidos e a Itália, né, um diálogo governamental com ideologias antidemocráticas, né, que foi se fortalecendo com esses tempos difíceis. Então, isso aumentou ainda mais as tensões políticas e sociais que já ocorriam nesses estados. Né? Nos três, esse tipo de tensão tem ocorrido. Né? No Brasil, vocês não precisam nem falar, né? Vocês viram, presenciaram isso. Né? E eles utilizaram, né? Principalmente o pessoal que está com a máquina do Estado a seu favor, utilizou da fragilidade emocional e intelectual da população para promover, muitas vezes, discurso de nacionalismo a qualquer preço, discurso de ódio, né, a favor da exploração desenfreada de meio ambiente, indo contra a ciência, guiando mal a população e principalmente, né, guiando mal a população em relação à doença e até mesmo guiando-a de forma muito errada em relação às tensões sociais. Né, e isso é um diálogo que vai contra o processo que a gente chama de processo democrático. Né, porque o processo democrático você pode discordar, só que você não discorda de forma intolerante, como foi feito, né? Como é feito nesses casos, né? E principalmente você também não discorda falando mentira, né? Isso seria muito importante, né? A mentira não deveria fazer parte desse processo democrático também. E uma sugestão de leitura aqui que eu deixo para vocês, galera, até mesmo talvez só de você olhar uma resenha no YouTube e tal, é o Fascismo Eterno, tá? Do autor Humberto Eco, que ele explica que desde o movimento fascista e até antes dele, é meio que esse fascismo ele fica latente na sociedade, né? Então se você der espaço, ele aparece de novo, né? E a gente viu isso acontecendo, né, de forma não tão proporcional, né, quanto no momento ali, né, que você teve o nazismo, o fascismo ali durante o período das guerras mundiais, né, mas a gente vê esses movimentos ganhando força volta e meia, né, dentro principalmente de representantes governamentais. Aí, gente, na atividade 2, né, na atividade tem uma forte crítica ao comportamento cotidiano, né, e qual é essa crítica? Então a gente tem ali, né, uma discussão, né, o Covid fala, devia ter ficado em casa, né, o pessoal discutindo, né, que se tem que ficar aberto ou fechado o mercado, né, o comércio e tudo mais. Bom, a nossa sociedade ela se divide em torno dessa questão da reabertura ou não dos estabelecimentos comerciais, né, por causa da Covid. Só que tem muitas coisas importantes dentro dessa questão que era para ser um processo, não um debate. Isso que não era para estar sendo discutido, isso era para ter sido feito. Primeiro, o fechamento com as medidas governamentais efetivas para evitar a propagação e manter a população economicamente ativa. E depois uma reabertura gradual, né, e sistematizada dessas áreas que o vírus já estava sob controle, com regras específicas, né, para que não houvesse novas ondas de contaminação. O problema é, a gente tentou fazer, né, o lockdown, né, ou a quarentena, isolamento e tudo mais. Parte da população fez, parte não fez. Parte do governo fez, parte do governo não fez.
Então, como ficava nesse meio termo, não foi feito uma coisa nem outra. O processo não foi feito e o resultado disso, né, é um governo que foi incapaz de realizar, né, esse passo a passo, não geriu bem a população, causou um pânico social terrível, né? O governo não ia aprovar os benefícios financeiros para o povo, foi a oposição que forçou o governo a fazer isso, tá? Então, né, não é esses R$ 600, né, foi a oposição que fez isso. Né? O governo primeiro não ia fazer nada, depois ofereceu R$ 200, e R$ 600 foi a oposição obrigando o governo. Né? Propagandeou fármacos sem eficiência e propagandeia até hoje, né? Questiona todas as metodologias da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, de embasamento técnico-científico. Eles vão contra a ciência. Né? E o resultado disso é o quê? Uma população dividida, tendo que se reinventar para sobreviver durante a pandemia. Né? Então, várias profissões estão tendo que tipo assim, se virar nos 30 ali para conseguir, né, sobreviver e conseguir dinheiro. Né? Uma execução totalmente ineficaz dos processos, né, desse processo parte da União. E além disso, né, você tem uma das populações que mais sofreu no mundo por conta da Covid. Né? Então, basicamente, por conta de questões políticas, né, vários, né, municípios, vários estados, né, e o país inteiro, né, acabou sofrendo mais do que deveria com essa Covid, porque a gente foi avisado muito mais cedo do que os outros países, a gente poderia ter combatido isso de uma forma muito mais eficaz e muito mais tranquila. Porém, né, tanto a incapacidade quanto a politicagem e a corrupção dentro do nosso governo não deixam isso acontecer. Bom, galera, aí aqui a gente tem a atividade 3, né? A atividade 3, a gente tem ali, né, o Brasil todo arrebentadinho ali, né, o Banco Central tentando enxergar aí, né, qual vai ser o tamanho do PIB quando a pandemia acabar. Né, e aqui né, o texto ele não pergunta necessariamente sobre essa charge em si, né, não é sobre o que a crítica faz, mas ele pergunta mais, né, sobre, né, o que é o PIB e o que afeta o PIB. Né? Então, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia durante certo período. Né? PIB anual, PIB trimestral, semestral, né? Da década e etc. O primeiro fator que influencia, né, é o consumo da população. Então, se o consumo cai, o PIB cai também. Né? Se o consumo aumenta, né, o PIB aumenta também. O consumo também vai depender dos salários e dos juros. Né? Se as pessoas ganham mais e pagam menos juros, né, de prestação e tudo mais, o consumo é maior. O salário baixo e juros altos, como está acontecendo agora, inclusive, né, as propostas de diminuir, né, o salário mínimo e aumentar os juros, né, coisa bacana, né, atrapalha o crescimento do país de uma forma incrível, né? Então, os investimentos das empresas também, ele influencia bastante no PIB. Se as empresas crescem, elas compram mais coisas, elas expandem, elas contratam mais gente, isso tudo movimenta a economia. Né? Além disso tudo, né, quando o governo também gasta, quando faz obras e tudo mais, como estradas né, contratação de operário, gasto de material e tudo mais, isso tudo faz, né, o mundo, o PIB crescer, né, em qualquer lugar do mundo. Porém, né, isso tudo também é muito... Coisas que são muito relevantes nisso é tipo... Pô, quando vai fazer coisa do governo, você vê que tipo, o pagamento é muito mais alto do que o normal, né? Essas licitações fraudulentas, né? Caixa 2, corrupção, dinheiro na cueca, né? Que está virando uma mania no Brasil. Então, né, isso é uma coisa muito importante a gente ver também. Né, os gastos públicos, né, no Brasil a gente tem um problema muito grande, que eles não impulsionam tanto o PIB assim, por causa da quantidade de corrupção que a gente tem, né, da máquina do nosso Estado. Né, de todos os governos que a gente já teve, infelizmente. Bom, galera, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aquela curtida aqui, deixa um comentário aí falando também o que você acha sobre essas charges e tudo mais, pra gente poder trocar uma ideia aqui. E galera, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. A gente se vê no próximo vídeo.